Fala equipe, eu sou o professor Ricardo Ambrosio, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e assinar o sino de notificações. Hoje falaremos de dor e medo do movimento, sempre organizando com uma dica prática no final para que você consiga utilizar hoje no seu atendimento, que aumente a sua segurança no tratamento do paciente com dor crônica e que ajude você a transferir para o paciente segurança para que ele se engaje na terapêutica. O termo medo de movimento, ele é transferido para a área de saúde como cinesiofobia. Cine de movimento, lembra? Cinema, análise cinemática, cinemovimento, fobia, medo. Logo, cinesiofobia, o medo do movimento. Por que a cinesiofobia é um grande vilão no tratamento? Porque a cinesiofobia, ela prejudica a reabilitação tanto por parte do terapeuta quanto por parte do paciente. A dor, ela é muito compreendida como um autorrelato, né? O paciente ele vai explicar para nós qual que é a sua dor. Você vai perguntar de 0 a 10 qual é essa dor, 0 nenhuma dor, 10 a maior dor que ele já experienciou na vida dele, e outros elementos de autorrelato, né? Características, a dor queimação, é uma dor empontada, é uma dor enfacada e assim por diante. Por que ter medo do movimento prejudica a reabilitação? E o que ela faz com o paciente? Vamos pensar em coluna. Coluna é um grande desafio da humanidade, é um grande desafio da área de saúde. Coluna, ela apresenta muitas incapacidades e ela gera desconforto e comprometimento para o paciente, para o terapeuta, onera muito o sistema público de saúde, onera os familiares e assim por diante. Habitualmente, os pacientes, as pessoas que machucam a sua coluna, elas acabam tendo a seguinte informação: não se abaixa que vai machucar a sua coluna, sua postura é horrível, é melhor você não fazer tarefa doméstica, não carregar peso e que a sua coluna vai ficar machucada. O que ocorre quando você faz isso? A dor, ela é um grande sinalizador de perigo. Beleza, show de bola. Então, quando eu tô com dor, alguma coisa aí deveria, né, ser dessa forma, caso o seu sistema de aviso esteja organizado. Quando eu tô sentindo dor, estou sofrendo risco de uma lesão. A dor não quer dizer que você já se lesionou, tá? Até porque senão seria como tá dando ré no carro e falar assim: me avisa quando for bater. Bateu! Não dá, né? Então você tem que experienciar a dor antes da lesão, tá? Beleza. E aí você tem então a percepção do perigo. Quando alguém fala assim, olha, não se abaixa, que pode machucar sua coluna, e você pensa, pô, eu tava me abaixando, segurei um vaso de planta pesada e quando eu puxei, travei. Uma dor insuportável. Alguns vão falar, precisa até xixi. Real. Tem tanto uma condição neural quanto às vezes da dor, né? Beleza. E a pessoa fala, poxa, peraí, eu fui me abaixar, na hora que fui pegar um pezinho, uma dor insuportável. E eles estão me falando que eu não posso me abaixar. Abaixar é perigoso para quem tem lesão como eu. Cinesiofobia. O paciente vai começar a ter medo de se abaixar. Beleza. Agora eu quero que você pare nesse momento, olhe para a sua coluna, sinta a sua coluna, olhe para alguém que estiver perto de você e me diz o que é possível fazer na vida sem flexão de tronco, sem você ir para frente assim. Você não consegue sentar no vaso sanitário adequadamente, você não consegue pegar nada no chão. Eu não consigo, por exemplo, se eu for para perto da câmera, poxa, eu tô me deslocando, é quase como se eu estivesse aqui me abaixando. E aí você começa a entender que muitos são os movimentos que você faz, que é similar a se abaixar, e seu corpo fala, poxa, esses movimentos aqui eu vou bloquear totalmente, eu vou cancelar, ele não vai fazer esse movimento. Se ele tentar fazer esse movimento, eu disparo uma dor aqui, ó, e ele para. Beleza. O que ocorre? O paciente que até há pouco movia-se bem, o paciente que até há pouco tinha uma tranquilidade, uma mobilidade show, ele tinha amplitudes de movimento, tinha força, tinha funcionalidade, ele não abaixa mais para pegar nada, nem em um banquinho. Beleza. Ele chega para fazer terapia, já com a cinesiofobia, com medo de movimento. Você pede um movimento para ele, ele fala assim, não,
Se eu fizer isso, eu me machuco. Não posso fazer. Como assim? Me machuco. Ele faz a terapia. Uma boa terapia de dor crônica, ela é ativa, né? Pá, você tem confiança no seu exercício, já aprendeu aqui comigo? Ela é ativa, ela tem desafios. O paciente no outro dia evolui com dor. Normal. Dor muscular tardia, respostas inflamatórias. Mas o que acontece? Ele fala, eu não podia me abaixar. Eu falei. E aí, ele me colocou naquele exercício. E eu me abaixei. E por isso eu tô com dor. Cara, o paciente tá certo. É isso que ele acredita. O problema é que o que ele acredita é que tá errado. Né? Ele teve esse problema. E aí o terapeuta não se comunicou adequadamente, não entendeu que o que ele apresentava era uma cinesiofobia, não avaliou a cinesiofobia, não explicou pro paciente. E aí o cara não se engaja na terapia. Ele fala, poxa, eu não vou me tratar mais, isso não fez bem pra mim, isso está me prejudicando, eu tô piorando, aumentou minha dor. Ele não entende todo o caminho que ele vai percorrer pra dor dele. E aí a cinesiofobia prejudicou totalmente a sua reabilitação. Gente, isso é muito complicado. Então, primeira coisa, identificar cinesiofobia. Tá bom, professor? Beleza. O paciente chega, eu vou falar pra ele, o senhor tem medo de se abaixar? Tenho. Cinesiofóbico? Né? Dá um crachá pra ele. Cinesiofóbico. Ele tem medo de se abaixar. Não é assim. Existem graus de cinesiofobia, existe a classificação de cinesiofobia, existe uma escala chamada escala de Tampa. Uma escala para avaliação da cinesiofobia, uma escala que você identifica se o paciente tem medo do movimento. Beleza. Você tem duas possibilidades. Ou o paciente chega no seu consultório, você vai e utiliza a escala de cinesiofobia, ou você manda, tem mais de duas possibilidades. Então vamos recomeçar aqui. Você tem 3 possibilidades boas para avaliar a cinesiofobia do seu paciente. Envie o questionário para ele responder em casa, ou sua secretária e coloca o questionário para ele responder na espera. Ou você aplica o questionário para o seu paciente, ou você aprende as perguntas da cinesiofobia e vai colocando elas no meio da sua avaliação. Dessas 3, não existe a melhor. Existe o perfil do seu paciente e o seu perfil de tratamento. É isso que você precisa entender. Qual é o perfil do seu paciente? Qual é o perfil do seu consultório? Qual é o perfil do sistema de saúde que você trabalha? Porque aí você consegue dosar. Identificou cinesiofobia, aí você começa a entender que o relato de dor dele durante a terapêutica pode não ser um relato preciso de perigo tecidual, vamos falar dessa forma. Né? Você já aprendeu comigo em vídeos anteriores, você já aprendeu comigo que lesão não é um marcador preciso de lesão dor, não é um marcador preciso de lesão tecidual. E aí o paciente, ele vai começar a te falar que está com dor ou que o exercício gerou desconforto e você vai entender que aquilo pode ser o medo de experienciar dor. O medo da memória que ele teve de dor. Ele não quer revisitar aquela memória, tá? E aí, isso prejudica o paciente muito. Por quê? Pensando em coluna. Pensando um paciente que não se abaixa, é um paciente que não pratica exercícios básicos do dia a dia. E se a coluna, que antes tinha uma mobilidade enorme, começou a apresentar algum tipo de risco, de lesão ou de problema, imagina ela com menos mobilidade. Biomecanicamente, a mobilidade articular, ela ajuda no posicionamento articular adequado, que evita sobrecarga. A amplitude de movimento adequada auxilia nas vantagens mecânicas do posicionamento organizado dos tendões em algum movimento. Ela permite você a ter menos esforço para fazer movimentos de grandes amplitudes, porque se você tem um movimento curtinho e você vai pegar uma coisa alta e assim por diante, poxa, envolve o corpo inteiro, né? Agora, se você tem uma mobilidade legal, envolve o corpo inteiro, mas sem sobrecarga, sem tensões em excesso. E aí esse paciente que tinha uma mobilidade legal de coluna, ele começa a não visitar outros movimentos e sua mobilidade é menor do que a básica. É menor do que a basal ali, do que a fisiológica deveria ser. Aí ele começa a ter o quê?
sobrecarga articular, super esforço para fazer um exercício. E isso vai retroalimentar a dor dele, porque se ele tem menos movimento, ele também gera menos contração muscular, ele vai ficar mais fraco, a articulação tem menos estabilidade. Esse paciente entra num processo, num ciclo vicioso negativo. A cinesiofobia coloca o paciente num ciclo de medo de movimento, reduzir as atividades, fraqueza, perda de mobilidade articular, disfuncionalidade, medo do movimento, e vai entrar nesse ciclo. E todo esse ciclo indica para uma região central que é aumento da experiência dolorosa. Logo, esse paciente tem uma dificuldade enorme de reabilitação. Logo, esse paciente tem um engajamento ao exercício baixíssimo. Enquanto nós não conseguimos entender isso, enquanto você, fisioterapeuta, não conseguir entender isso, enquanto você, profissional da saúde, não perceber se seu paciente é cinesiofóbico, se seu paciente tem o medo do movimento e atuar sobre esse medo do movimento, a sua terapia com dor crônica ela vai ser extremamente prejudicada. Então, o que nós precisamos fazer? Qual é a grande dica prática para você, profissional da saúde, hoje? Que você vai levar para sua casa, que você vai levar para o consultório, que você vai começar a fazer? Essa dica é o que vai trazer a segurança no tratamento e é o que vai fazer você transferir a segurança para o seu paciente, engajar na terapêutica. O que ocorre? Primeira coisa, identificar a cinesiofobia. Segundo, explicar para o seu paciente o que é cinesiofobia. Apontado tudo específico para o momento dele, né? Desculpe. Se o paciente tem cinesiofobia, por exemplo, de movimento de coluna, você não vai explicar de ombro, tá? Explica da dele. Mas explica com calma, para que você não tenha o backfire effect. Professor, o que é isso? Eu vou ensinar isso em próximos vídeos, tá? Então, você vai explicar para o paciente o que ele tem que é medo de movimento. E o que ele tem de dor que realmente mostra ali um perigo para a condição que ele apresenta. Logo, ele vai conseguir engajar muito mais a terapia e você vai focar para que ele consiga vivenciar novamente os movimentos que ele tinha dor e assim ele vai entender que durante a sua reabilitação de dor crônica ele está aumentando a sua funcionalidade e que isso é um dos grandes focos da reabilitação do paciente com dor crônica. Aumentar a funcionalidade é devolver o paciente para a sociedade. Aumentar a funcionalidade é devolver a vida do paciente para os seus aspectos laborais, seus aspectos de repente, atividades sociais, atividades esportivas, atividades de lazer. Para isso, ele tem que ter funcionalidade. E para devolver funcionalidade, o paciente com dor crônica, ele não pode ter o medo do movimento. Ele precisa entender o que é um sinalizador de risco e o que não é. Para isso, você tem que identificar a cinesiofobia e, para isso, você precisa aprender sobre o medo do movimento. Agora que você já sabe, desejo sucesso e tenho certeza que muito mais confiante você vai entrar no seu consultório e muito mais confiança você vai transportar e transferir para o seu paciente. Valeu, equipe, vamos evoluir juntos na reabilitação do paciente com dor crônica.